Tá aí, pessoal, essa é a primeira prática que nós fizemos da curva característica do diodo, né? Esse é o circuito. Eu coloquei só a parte introdutória, né? O objetivo aqui é levantar a curva característica e aí você tem os valores, né, que são utilizados durante o ensaio. Então vamos fazer as medições de tensão e corrente em função do diodo, na tensão em cima do diodo, tá? Então vamos utilizar aí o Tinkercad, que é o software que é online, gratuito, tá? Peço que vocês se inscrevam, quem não tiver conta. Após inscrição, você consegue entrar colocando o seu e-mail cadastrado e a senha. Então vamos lá em Circuits, criar novo circuito. Vamos aprender a utilizar essa ferramenta aí para nossas aulas online. Então aqui a gente consegue alterar o nome, né, para ficar aí no seu banco de projetos com o nome já correto. Eu vou colocar aí Laboratório 1, né, da curva do diodo. Então você consegue arrastar os componentes e alterar os seus valores, tá? Então aí você consegue, eu girei ele, né? Esse resistor aí de 390 ohms. E aí você tem aí, ó, o diodo. Perceba aí que com a parte aí cinza corresponde ao catodo, né? E aí você tem vários componentes que você pode estar utilizando, ó. Nós vamos usar aqui uma fonte, né? Uma fonte DC. E aí nós temos um multímetro, né? Um nós vamos usar como amperímetro, o outro como multímetro. Esse aí, no caso, multímetro e amperímetro DC. Então o positivo aí da fonte ligado ao resistor. Você consegue colocar cores aí nos fios, tá? Para facilitar. Colocar o vermelho aí como positivo. Aí, ó, o resistor, você tem que entrar pelo positivo do amperímetro, tá? Aí vai parecer que está cruzado, mas o positivo é daquele lado, então tem que ligar desse jeito, não tem o que fazer. Aí eu estou ligando no anodo, né? Depois que passa pelo amperímetro. E do catodo eu vou até o negativo da fonte. Então perceba que a maneira de utilizar o Tinkercad é bem tranquila, tá? Essa parte aí que está ligada ao negativo eu coloquei de preto, tá? E aí eu vou colocar o voltímetro, né? O positivo vai estar ligado no anodo do diodo e o negativo da fonte ligado no catodo, né? Então, ó, esse aí eu vou alterar para amperímetro, tá? Esse aí é amperímetro. E a fonte eu vou ajustar, né? Como é que nós vamos fazer? Inicialmente eu vou colocar 0 volts e eu vou aumentar, né? Primeiro eu coloquei meio volt e aí eu vou alterar de 1 em 1, tá? Então, por quê? Eu vou aumentando a tensão da fonte gradativamente e vou verificando a tensão sobre o diodo. Perceba que conforme aumenta a tensão na fonte, a tensão no diodo ela aumenta muito pouco. Porque a tensão no diodo ela sempre fica em torno de 0,6, 0,7 volts, tá? Mas perceba que a corrente ela aumenta de maneira bem superior, ela começa a aumentar bastante, ó.
Então nessa prática aí nós vamos chegar até 15 volts e você anotando esses valores na tensão no diodo e a corrente que está passando pelo diodo, você consegue levantar a curva característica. Tá ok?